Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo profético, meus irmãos, aqui do canal. Meus irmãos, neste vídeo vocês vão acompanhar, meus queridos, um testemunho de um sonho profético muito forte que uma irmã teve. Ela presenciou em um sonho profético, meus irmãos, a manifestação do anticristo, os conflitos, meus irmãos, mundiais, que vai trazer aí o governo mundial, a liderança mundial de um governo único, meus queridos, para poder governar este mundo e por leis severas em cima da humanidade. E na visão profética dessa irmã, meus queridos, os cristãos eram perseguidos. Os cristãos eram os que mais eram perseguidos por causa da lei do anticristo, uma lei severa, uma lei de você não poder sair mais na rua, ter o toque de recolher. E meus irmãos, era um caos, uma confusão muito grande sobre a terra, meus irmãos. Peço a vocês que acompanhem até o final, preste atenção no testemunho dessa irmã. É um testemunho, meus irmãos, impactante, muito profundo e muito forte. Preste atenção até o final, meus queridos, porque eu tenho certeza que você vai ficar impactado com a revelação profética dessa irmã em um sonho profético. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos acompanhar junto o relato dessa irmã. Preste atenção, meus queridos. Há um mês atrás, Deus me deu um sonho, a qual eu fiquei muito assustada. E foi quando eu sonhei que um grande meteoro caía sobre a Terra. E era um ataque de outro país, a qual era uma explosão muito grande sobre a Terra. E eu lembro que eu estava no meio da rua com o meu carro e neste momento eu via como fosse uma explosão, tinha acontecido uma explosão. E no lugar onde eu estava, eu procurava algum lugar para me ficar escondida, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu chegava na casa de alguns irmãos e ficava lá até passar aquele conflito. E nessa mesma hora, o governo, o presidente dessa época, eu não sei quando que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer, falava que era para cada pessoa ficar aonde estava e tinha um toque de recolher. Eles falaram assim: isso nós não sabemos de onde vem, mas aonde você estiver, fique quieto, não se mexa, não saia para lugar nenhum durante 3 dias. E durante 3 dias eles começaram a colocar uma norma dizendo que a partir daqueles 3 dias iria ter o toque de recolher, aonde as pessoas não poderiam mais passear nas ruas. Eu acho que eu não sei o horário mais ou menos, mas era mais ou menos 7 horas da noite, não podia mais ninguém estar na rua. E isso era nacional. E nesse mesmo momento eu ligava, meu esposo me ligava e falava assim: Priscila, você tá onde? Aí eu falava assim: não, eu estou na casa de fulano. E ele falou: tô voltando de viagem, mas não estão deixando a gente passar. Você vai para casa de algum irmão, fique lá por alguns dias até que tudo isso passe. E assim eu fazia no sonho. Eu fui na casa de algumas membros da minha igreja e a gente começava ali a questionar. E uma delas falava: e tá acontecendo. Eu me lembro que nesse sonho as igrejas estavam tudo de porta fechada, algumas estavam destruídas, e quando a gente ligava a televisão, começava como estava aquele alvoroço todo, né? Tinha uma reportagem que me chamava muita atenção, que ali era a manifestação do anticristo. Como que um presidente, né, o governador, não sei, falava: vamos agora levantar um novo líder, precisamos de um novo líder para comandar toda a terra. E ali ele começava a dizer: a primeira norma não vai poder mais reconstruir igrejas. Não vai poder, nós não aceitamos mais a reconstrução de igreja sobre o Brasil e sobre o mundo. E também o que eu achava muito interessante, que eu anotei aqui, que eu via também, não era somente o ataque aqui no Brasil, mas também em outras cidades. Em Israel, era como
esse anticristo já fosse fazer o pacto com Israel, porque assim a Bíblia nos revela que ele vai fazer o pacto, na verdade, durante 3 anos e meio e depois 3 anos e meio, porque vai ter o período da tribulação e da grande tribulação. E ali, o que eu achava muito interessante é que eu via líderes religiosos. Eu via, irmãos, eu não vou mencionar quem eu via, mas são pastores de nomes, renomes, que tem muita, como que eu posso falar, influência no meio do cristão, sabe? Pastores que pregam muito, que são bem reconhecidos, líderes de igreja, mas estava apoiando o anticristo. Eu ficava muito assim, meu Deus do céu, mas não é um pastor. Aí Deus falava comigo que no tempo do anticristo muitos pastores, muitos líderes religiosos serão enganados. E a Bíblia mesmo diz que quando se levantar falsos profetas, até mesmo Cristo enganaria até mesmo os escolhidos. Então eu ficava assustada que eu via muitos pastores que estão na política apoiando o anticristo e renunciando à presença de Deus, renunciando o seu cargo como pastor para estar apoiando, e assim levaria os seus membros para essa derrota, porque ele estava preparando uma nova era mundial, que ele falava também, não vai ter igreja. E também algo que eu achava muito interessante é que ele falava, a partir de hoje vai ser uma linguagem, não a linguagem de assim, a partir de hoje todo mundo vai falar português, a partir do momento todo mundo vai falar inglês. Não, entenda bem. Ele estava falando uma nova linguagem, tipo, sendo um povo, somente uma nação, aonde aqui, pelo menos no Brasil, aqui em Brasília, onde eu moro, eu vi ele decretando em cada cidade que teria somente um mercado, teria somente um hospital. Ele ia fazer a implantação do que? Da marca, aonde as pessoas só poderiam comprar quando tivesse com essa marca. E neste momento a gente passava uma perseguição muito severa, os cristãos, porque a gente não podia mais fazer igreja, não podia mais se reunir. Então, naquele mesmo momento eu via como fosse o arrebatamento da igreja acontecendo. E resumindo tudo, o que Deus me falou era como fosse a igreja irá passar pela tribulação. Eu fiquei muito aflita. Tá aí, meus irmãos, o sonho profético impactante dessa irmã. Meus irmãos, ela falou algo muito sombrio aqui, meus irmãos. Não sei se vocês conseguiram pegar o que ela falou. No começo do testemunho dela, ela falou que ela viu aí um conflito acontecendo sobre a terra e bombas que caíam. Ela pensou que era um meteoro, mas na verdade era uma bomba. E era conflito, meus irmãos. Países contra os países, ali um país contra o outro, guerreando. E vocês puderam perceber, meus irmãos, que no testemunho dela também falou a palavra Israel. Olha, meus irmãos, o que está acontecendo em pleno 2024 em nossa geração. Tem 2 conflitos, meus irmãos, que estão em andamento, meus queridos, que é a Rússia contra a Ucrânia, Israel contra Hamas. Meus irmãos, olha que revelação profunda. Tudo indica, meus irmãos, que nós somos a geração que vai ver o anticristo se levantar. O anticristo vai chegar, meus irmãos, e é através desses conflitos, meus irmãos, porque o anticristo vai vir para botar ordem. O anticristo virá para botar ordem e ele vai se levantar, vai ser reunido todos os governantes, líderes mundiais, e eles vão levantar um líder mundial que é o anticristo. Ele vai governar o mundo inteiro. E vocês puderam perceber, meus irmãos, que na visão, no sonho profético dessa irmã, ela viu algumas etapas acontecendo. Primeiro era o conflito. Depois o governo mundial era levantado, esse governo anticristo era levantado através de todos os governantes, líderes junto para nomear um líder que vai governar o mundo inteiro. Depois o anticristo vem com as suas leis e todos os líderes religiosos, meus irmãos, pastores, padres, pessoas de renomes, essa irmã viu que eram líderes religiosos, começavam a seguir o anticristo, meus irmãos.
Olha que coisa tremenda, que coisa profunda, meus irmãos, a revelação profética dessa irmã. Tudo indica, meus irmãos, que o anticristo vai se levantar em nossa geração, meus irmãos, em pleno 2024, meus irmãos. Nós recebemos uma revelação profunda dessa, meus queridos, é para nós despertarmos, porque o anticristo já anda em nosso meio. Eu não sei quantos de vocês assistiram a 2 vídeos meus que falam aí exclusivamente de dois personagens, meus irmãos, que já estão sobre a terra, que eles podem ser o anticristo. Eu falo do primeiro vídeo de Molay Hassan, que é um príncipe, meus irmãos, renomadíssimo, cotadíssimo para ser o anticristo. E eu também falo, meus irmãos, aqui nesse canal também do Jared, que ele é o genro aí do ex-presidente Donald Trump. Então, meus irmãos, tudo está sendo já orquestrado. Na visão profética dessa irmã, meus queridos, ela viu muitos cristãos não podendo sair mais das suas casas, com os toques de recolher, meus irmãos. O anticristo, primeiramente, ele vai chegar assim, pondo um toque de recolher, você poder ficar tranquilinho na sua casa, trancafiado. Então ele já vai botar a ordem dele aí, ó, começar a botar a ordem dele, você ficando em casa. Você vai ter que obedecer essa ordem, você não vai poder mais sair da sua casa. O toque de recolher vai ser a primeira ordem que o anticristo vai impor sobre você. Depois, meus irmãos, o anticristo vai acabar com as igrejas, ele vai mandar destruir as igrejas. Nenhuma igreja, meus irmãos, vai ficar de pé no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, porque no Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Então, o que o anticristo vai fazer? Vai mandar derrubar todas as igrejas, porque o anticristo é anticristo, ou seja, ele não tem nada de cristianismo, ele não tem nada de Jesus, não tem nada de Deus. O que ele tem é satanismo puro, porque quem vai estar por trás dele é nada mais, nada menos do que Lúcifer, do que o diabo, meus irmãos. O diabo vai pegar toda a sua ira, toda a sua raiva e vai impor aí do anticristo. E todo aquele, meus irmãos, que não adorar a besta e a sua imagem e não colocar a sua marca na mão direita ou na sua testa, vai ser impedido no mesmo instante de comprar, de vender, de trabalhar e de ter o seu sustento. O que vai acontecer com a humanidade, principalmente com os cristãos que serão perseguidos? Vão começar a passar fome, necessidade. E o que vamos ter que fazer, meus queridos? A Bíblia nos orienta a fazer o quê? A fugir das grandes cidades, aonde o poderio do anticristo é mais forte. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que fugir para os lugares isolados dessa terra, para os montes, para as montanhas e para os campos. E lá vamos ter que viver cultivando da plantação, meus irmãos, e comer aí do fruto da terra. Olha só, meus irmãos, que situação os cristãos vão passar. E muitos cristãos, meus irmãos, serão perseguidos, trancafiados, presos, mortos por causa da lei do anticristo, uma lei severa, meus irmãos. Olha que visão, meus irmãos, profunda essa irmã teve. Tudo, meus irmãos, já está decorrendo na linha do tempo. E essa irmã, meus irmãos, ela citou Israel. Olha, meus irmãos, o que está acontecendo nesse exato momento em Israel, pessoal. Olhem, meus irmãos, para a figueira. O que está acontecendo agora, meus irmãos? A figueira está sendo balançada. A figueira está sendo estremecida. Está sendo chacoalhada. E os nossos olhos precisam estar voltados para a figueira que é Israel. E o anticristo, meus irmãos, ele vai sentar lá no terceiro templo, lá em Jerusalém, Israel. Meus queridos, tudo já está sendo planejado
porque tudo, meus irmãos, indica que Ele já está entre nós, Ele já anda entre nós, Ele já está a parte de tudo, e só falta uma coisa, meus irmãos, para Ele se levantar. E quando isso acontecer, meus irmãos, meus queridos, levante os seus olhos para cima, segure firme na mão do Criador, porque daquele momento em diante nós vamos entrar numa grande tribulação profunda, aonde os cristãos serão perseguidos severamente, meus irmãos. A Bíblia fala que nunca houve um tempo como este, nem quando aconteceu o dilúvio, meus irmãos, porque a gente, quando olha para trás e vê as histórias bíblicas, principalmente o dilúvio, a gente vê que foi algo catastrófico, mundial, global, foi algo terrível, mas nem o dilúvio vai ser tão terrível quanto a grande tribulação, porque vai ser um tempo, meus irmãos, um tempo de angústia muito forte, onde o anticristo, meus irmãos, ele vai vir com toda a sua ira para cima dos cristãos, destruindo igrejas, perseguindo todo aquele que tem o nome e o testemunho de Jesus Cristo, vão encarcerar, vai ser presos, muitos vão ser mortos, meus irmãos, muitos serão mártires nesse tempo. Meus irmãos, que testemunho muito impactante dessa irmã. É um dos testemunhos, meus irmãos, mais fortes e mais tremendo que nós temos aqui em nosso canal, que fala aí da chegada do anticristo. E nós, meus irmãos, estamos muito perto de ver isso acontecer, muito perto mesmo. Olha os conflitos que nós estamos tendo em nosso meio. Olha o tanto de terremoto que tem acontecido, meus irmãos. E olha o tanto de profecia que tem se cumprido desde 2019 até 2024. Nós entramos em Apocalipse e daqui para frente nós vamos ver os acontecimentos do livro de Apocalipse acontecer, e principalmente, meus irmãos, essa geração vai ver o anticristo se levantar e impor as suas leis, principalmente a marca da besta, aonde eu e você, que somos cristãos verdadeiros, vamos ser perseguidos por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, espero que você tenha ficado a parte, da mensagem dessa irmã que ela passou aqui em sonho profético. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, meus queridos. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, meus irmãos, e mais pessoas, mais irmãos nossos. Fique a parte desse vídeo e se prepare para a grande tribulação que vai vir sobre essa terra com o anticristo se levantando. E se porventura você gosta desse tipo de conteúdo, sonhos, visões, revelações proféticas e acontecimento do tempo do fim, se inscreva então aqui nesse canal, porque aqui nesse canal nós teremos muito conteúdo desse tipo, tá ok, meus irmãos? E dentro do mais, meus queridos, fique com Deus e até o próximo vídeo.